ok? Então passemos aí para o próximo slide, senão a gente vai ficar com a aula um tanto quanto longa. Então aqui nós temos a resistência indígena. A gente já falou quais eram os principais troncos indígenas do Piauí, já falamos de onde eles viviam e agora nós vamos falar da luta da resistência indígena. A resistência indígena, que é essa luta contra os colonizadores. Então, muitas tribos eram guerreiras e resistiam à ocupação portuguesa. A gente citou agora há pouco, quando eu estava falando dos Tremembés, da história do Ladino e a resistência contra a colonização portuguesa no Piauí. Lutas desiguais, indígenas sem armas de fogo. Então, é uma característica, e isso provavelmente é a explicação mais plausível para o extermínio das civilizações indígenas no Piauí. É claro que não é só o fato do armamento, né? É a questão também de que muitos desses indígenas, no contato com o homem europeu, terminou pegando doenças que não eram conhecidas desses povos. Então teve também a questão da contaminação por parte das doenças, né? O resultado dessa resistência, ou dessa luta, dessa guerra entre colonizadores e civilizações indígenas, foi o massacre, né, e a fuga dessas tribos indígenas. Aqueles que não foram exterminados fugiram ou para o Maranhão, para a região amazônica. O fato é que no território piauiense, o processo de extermínio indígena foi tão massacrante, foi tão eficiente no sentido de que expulsou, destruiu ou catequizou esses índios, ou aculturou esses índios, que nós terminamos sem ter sem ter nenhuma organização de tribos indígenas no estado do Piauí. No século XVIII, no fim das grandes resistências, né, você vai ter aí o Piauí já quase sem nenhum remanescente de tribos indígenas. Nós vamos voltar a essa luta de resistência, ou pelo menos vamos falar de forma pontual, quando a gente estiver falando do período colonial, falando dos primeiros governos, o nascimento do Piauí, os movimentos de dominação do território Piauí, essa luta contra o indígena. Nós vamos falar um pouquinho dessa luta de resistência e do projeto também de aculturação dos indígenas por parte dos jesuítas ou por projeto de extermínio e expulsão por parte dos colonizadores que queriam explorar e queriam controlar essas terras piauienses, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também posteriormente. O que é que nós temos aqui de fato e de importante, o que é perguntado? Ele pergunta normalmente sobre as características da luta de resistência indígena no Piauí contra os colonizadores. Você vai ter que lembrar que era uma luta desigual. Você vai lembrar que, apesar de ter organizações de resistência, o poder de destruição do colonizador estava muito acima do poder de resistência dessas tribos indígenas, ok? Então é importante, nós temos aí no século XVIII, né, o fim das grandes resistências, quando basicamente as tribos indígenas ou foram exterminadas ou expulsas do território piauiense.